A minha Bíblia está aberta aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, o versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia em que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, não podia mais ver. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, em como estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. Amados ouvintes da palavra de Deus, esse texto, ele me chama muito a atenção, porque Samuel, todos conhecem a história, filho de Ana. Samuel, na realidade, foi um fruto gerado por oração. Samuel não era para existir. Samuel tampouco era para nascer, porque sua mãe era estéril. E diz a Bíblia que um dia Ana, com o coração muito atribulada, por ser chantageada por outras pessoas, principalmente por outras mulheres que tinham acesso a Eucana, seu marido, que inclusive já tinha até filhos dele. E uma mulher naquela época que não tinha filho, ela era considerada uma mulher inútil, uma mulher incapaz. Muitos até chegavam a dizer que era uma mulher que de repente estava em pecado ou estava pagando algum tipo de castigo de Deus. Na realidade, eram os comentários daquela época. E um certo dia Ana se revolta com essa situação. E ela vai ao templo, no mesmo templo que agora vemos Samuel dormindo. E ela chega lá e começa a abrir o coração para Deus. Ela chora muito, a ponto até de o sacerdote achar que estava embriagada. Mas afinal, ela recebeu a sua bênção. O sacerdote o abençoou. 9 meses depois nasce Samuel. Depois do menino ter desmamado, ela agora pega o menino e diz: Meu filho, estou te levando para o tabernáculo, porque você é fruto de oração. Eu fiz um voto e a vou cumprir. Disse a Deus que se Ele me desse você, eu te daria você para a obra do Senhor, para o templo do Senhor, por todos os dias da sua vida. E ela leva o menino e entrega ao sacerdote. Os anos passam, o menino cresce, e um belo dia, ele estava deitado de frente com a arca do Senhor, e ele escuta a voz do Senhor o chamando: Samuel. E ele acorda e vai ao sacerdote. Diz o versículo 1 que ele era servo de Eli, era servo do Senhor, mas servia a Eli. O versículo 7 diz que ele não conhecia Deus. Olha a diferença. Ele servia a Eli, mas não conhecia a Deus. Servia o pastor, mas não conhecia a Deus. Preste atenção que você vai entender o que Deus tem para falar com você nessa tarde. Samuel então vai ali e ele diz: Eu não te chamei, deita. Segunda vez escuta a voz, terceira vez também. E ele vai ao sacerdote, e o sacerdote entende que Deus queria falar com ele. E ele diz: Samuel, quando você ouvir novamente a voz te chamar, diga: Eis-me aqui, que teu servo ouça. Ouve. E ele então volta ao seu leito, e pela 4ª vez Deus o chama. E ele então diz: Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E Deus então falou profundamente com Samuel. E aí eu lhe faço uma pergunta: por que Deus deixou de falar com o sacerdote, que era um homem tão experiente, que já conhecia a Deus, que já sabia de todas as experiências espirituais? Deus deixa de falar com um pastor para falar com uma criança, porque Samuel tinha aí em torno dos 10 a 12 anos. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar com você em poucas palavras: tornando-se especial. Diga ao seu coração: Deus nessa tarde
está me tornando uma pessoa muito especial. Quem sabe você, meu amado, minha amada, se sente um inútil no banco da sua igreja. Você é uma pessoa que se sente um qualquer. Muitas vezes você tem vergonha até de sentar do meio do banco para frente. Você sempre procura os lugares mais escondidos, os lugares mais reservados. Você é uma pessoa que não se mistura com ninguém, não conversa com ninguém. Termina o culto, você não se familiariza com as pessoas, já sai logo correndo com a preocupação de conversar com alguém. Você é sempre uma pessoa triste, angustiada, se sente só, se sente jogada. Uma pessoa que muitas vezes Deus até tem uma promessa, mas você tem corrido da promessa de Deus. Mas o livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 9, nos diz que Deus, Ele nos chamou e nos escolheu dos cantos remotos. Em outra tradução, diz dos cantos mais escondidos. Ei, escute! Aonde você está, Deus vai te buscar, porque Ele quer te marcar nessa tarde com a marca de uma grande vitória. Deus quer te pegar nessa tarde. Diz a Bíblia que Deus pega os pequenos e faz dele grande. Deus usa os pequenos para confundir as grandes. Deus pega o pequeno e usa para confundir os sábios. Deus quer te pegar nessa tarde, te levantar do lugar aonde você está, que você se sente rejeitado e inútil, e colocar você na cadeira de pessoas importantes, para que todos saibam que Deus é Deus na tua vida. Diz o salmista Davi que Deus pega o camarada lá do monturo e faz ele assentar-se diante dos príncipes. Ei, você é uma princesa, você é um príncipe, você é filho de um rei, você é filho de alguém muito importante. Deus pega Samuel. O versículo 1 diz que Samuel servia a Eli, servia um pastor, mas o versículo 7 diz que ele não conhecia Deus. Deus agora tem o interesse de se revelar para Samuel. Agora, em poucas palavras, eu quero revelar para você porque Deus escolheu Samuel. Em primeiro lugar, Samuel estava dormindo na casa de Deus, lugar da presença de Deus. Diz o salmista Isaías, o salmista Davi, no Salmo 27, versículo 3, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. Olha que maravilha, Samuel estava no santo templo, dormia todos os dias. Segundo lugar, Samuel estava deitado de frente com a arca do Senhor. Amém. A arca representa a presença de Deus. O que tinha na arca? As tábuas de Moisés, e as tábuas das leis que Deus deu a Moisés, e a vara de Moisés. A arca representa a presença de Deus. Aquela época, se a arca não estivesse em uma cidade, se a arca não estivesse no tabernáculo, ali Deus não manifestava da sua presença. Deus só manifestava da sua presença se a arca da aliança ali estivesse. Então, Samuel dormia de frente com a arca. Ei, para deitar, consulte a Deus. Levantou, consulte a Deus. Vai tomar decisões, consulte a Deus e tudo na tua vida dará certo. Deitou, não consultou a Deus. Levantou, não consultou a Deus. Não se dialogou com Deus. Não buscou Deus para casa, para a família, para o relacionamento, para o casamento, para a convivência com os filhos. Nada na tua vida poderá dar certo. Uma das lições que Samuel nos ensina: buscar a presença de Deus. Amém. E outras características interessantes: crescia Samuel na presença do Senhor. É uma das coisas que Deus quer que você faça. Cresça espiritualmente, cresça na presença de Deus. Tem pessoas que passam anos e anos e é a mesma coisa dentro de uma igreja. Ele nunca se decola, ele sempre está só descendo, descendo, descendo. Meu amado, pare. Deus não te chamou para ser membro de banco. Membro de banco é prego e parafuso. Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para ser ganhador de almas. Amém. Diz a Bíblia que nós não devemos nos apresentar ao Senhor de mãos vazias. Pergunto você nessa tarde: o que você tem em suas mãos para se apresentar adiante de Deus? E finalizo esta palavra com a quarta característica, versículo 20. Deus confirmou o ministério de profeta na vida de Samuel. E em quinto lugar, Deus nunca permitiu que nenhuma das suas palavras fosse jogada por terra. Essa